Oi, é Monalise do blog Dividindo Experiências e hoje eu vim compartilhar com você aqui a minha opinião sobre este livro aqui maravilhoso chamado Reformatório Níquel. Se você já gosta do conteúdo que eu produzo aqui neste canal, eu vou te incentivar a se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar os conteúdos aqui. Eu faço tudo com muito amor e eu preciso da sua ajuda para a gente crescer esse canal agora em 2021. O que dizer deste livro, minha gente? Ai, morro. Livro ótimo, escrita excelente, envolvente, narrativa fluida. Eu não sei nem como começar esse vídeo, mas eu preciso falar desse livro com vocês. Nessa história nós vamos conhecer então o Elwood, que é um menino negro que vai parar lá no Reformatório Níquel, que foi um reformatório aí muito cruel com os meninos. Elwood foi criado pela sua avó e abandonado por seus pais. Eu preciso te comunicar, assim, no começo desse vídeo, que esse livro ele tem alguns gatilhos, então se você tem problemas relacionados a gatilhos, ele é um livro que você precisa ler com um pouquinho de parcimônia, porque tem bastante coisa aqui, bastante cena forte. No livro nós vamos encontrar detalhes sobre o racismo institucionalizado, que é aquele racismo que coloca os negros à mercê dos brancos. O pano de fundo dessa história se passa no auge da segregação racial lá nos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho do prólogo e eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a ler esse livro eu falei, meu Deus, que prólogo, nada a ver isso aqui, eu não tô entendendo nada. Mas o que aconteceu? Ao final do livro, eu voltei e li o prólogo novamente. E ele fez todo o sentido, assim, do livro inteiro que você conheceu, que você acabou. Então eu acho que o prólogo serve mais como uma continuação lá aqui do final do livro. Mas eu vou ler aqui as primeiras linhas para vocês. Até na morte, os garotos eram um problema. O cemitério secreto ficava na parte norte do Níquel, num trecho acidentado e cheio de mato, entre o antigo celeiro e o depósito de lixo. Como eu falei para vocês, é um livro bem forte, então a gente vai ter cenas de violência, a gente vai ter estupro, a gente vai ter abandono, vai ter abandono parental, vai ter um monte de questões aqui que eu acho que são questões bem pertinentes, assim, da gente parar e refletir, sabe? Porque é um livro realmente muito bom. Não é à toa que ele ganhou o prêmio Pulitzer em 2020, né, gente? O livro ele é dividido em 3 partes. Ali na primeira parte a gente vai conhecer, assim, um pouquinho da família do Elwood. A gente vai conhecer a avó dele, os conceitos, vai conhecer os pais, vai relatar um pouquinho ali dos pais deles. E o mais legal é que o pano de fundo dele, ele gostava muito do Martin Luther King e ele defendia tanto o ponto de vista do Martin que em algumas partes do livro a gente vai encontrar algumas citações que vieram de Martin Luther King, inclusive no ápice, ali no plot twist do livro a gente também encontra, e é muito legal essa relação que o autor faz com o Martin Luther King, que foi um grande nome aí, né, gente, nessa questão de segregação racial. Aí, sobre essas falas do Martin Luther King, eu vou ler aqui pra vocês na página 33, uma parte para vocês verem mais ou menos como que é. Há forças poderosas que querem manter os negros em situação de inferioridade, como Jim Crow. E há forças menores que querem manter você em situação de inferioridade, como as outras pessoas. E, ao se deparar com todas essas coisas, as grandes e as pequenas, você deve erguer a cabeça e manter em mente a noção de quem você é. A enciclopédia está vazia. Existem pessoas que te enganam e te entregam um nada com um sorriso, ao mesmo tempo em que outros tentam roubar a sua autoestima. Você precisa se lembrar de quem você é. Aqui no caso ele está falando da enciclopédia, porque assim, teve uma situação no livro
em que ele foi enganado por pessoas e ele lavou assim um monte de louça ali no hotel que a avó dele trabalhava. E ele lavou um monte de louça em troca dessa enciclopédia. E aí só o primeiro livro tinha as palavras, os outros demais da caixa eram em branco, porque eram exemplares para vender, né? Na verdade, os vendedores naquela época eles batiam de porta em porta vendendo. Então, especificamente, essa citação é essa parte do livro. Wood se questionava muito sobre o papel do negro na sociedade, sobre a questão de liberdade de expressão. Essa era uma constante, a gente vê isso no livro inteiro, esses pensamentos, que eram os pensamentos que naquela época também o Martin Luther King disseminava. E aí ele vai ali parar no níquel de uma forma assim tão absurda que é até difícil da gente aceitar. Mas ele começa ali, vai parar no níquel e começa ali a viver coisas terríveis naquele lugar, naquele reformatório que em princípio era para reabilitar, é como se fosse a FEBEM aqui no Brasil, né? Que era para reabilitar os meninos e que no fim acabava assim destruindo a vida deles. Essa história basicamente foi inspirada na história do Dozier School, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, que ficava em Mariana, lá na Flórida. Aí vem a parte 2 do livro, gente, que vai contar como que era dentro desse reformatório, como que era o tratamento, o que acontecia de verdade lá, e é nessa parte do livro que a gente começa a sofrer muito. Surras, violências, negligências são constantes ali na narrativa do livro, nessa parte do livro. E aí tem um trecho lá da página 80 que, me chocou muito, que é a parte que ele toma a primeira surra dele. E a descrição é bem... Eu acho que eu vou ler aqui pra vocês, espera. É maravilhoso, gente, esse livro. Eu indico muito pra vocês que leiam. Leiam, leiam, leiam. A correia tinha 1 metro de extensão, com um cabo de madeira, e era chamada de beldade negra. Desde antes de Spencer. Spencer era o diretor lá. Embora aquela que ele estivesse segurando não fosse a original, era necessário fazer reparos ou substituí-las de tempos em tempos. De tanto que ela era usada, eles precisavam refazer e restituir o objeto de surras que eles aplicavam nos meninos. O couro estalava no teto antes de descer nas suas pernas, para avisar que estava vindo, e as molas do colchão rangiam a cada pancada. Elwood se segurou na grade e mordeu o travesseiro, mas desmaiou, antes de terem terminado. Foi por isso que, quando perguntavam quantas vezes deram nele, ele não sabia dizer. Gente, é por aí que vai a narrativa desse livro. É uma narrativa muito boa, muito envolvente, e você... em certo momento você fica até perturbada. Dentro do níquel existiam 2 alas, um para os brancos e outro para os negros. E na parte que os negros viviam não havia a menor condição de sobreviver. As pessoas lá eram 60, 70 pessoas por cela, e a estrutura física do ambiente mesmo, conforme está descrito aqui no livro, era bem ruim. E aí depois que ele tem ali a primeira surra, ele vai então pra enfermaria, né? E lá ele conhece o Turner, que aí vai ser o grande companheiro dele aí nessa narrativa. Eles viraram grandes amigos e um estava sempre ajudando o outro. Os funcionários do reformatório eram pessoas horríveis. E imagine vocês que o reformatório recebia crianças para punição a partir dos 5 anos. Então, gente, era terrível. Os meninos negros chamavam o local onde eles eram agredidos de Casa Branca e a ala branca chamava de sorveteria. Era uma casa que era
temida por todos, porque lá eles sofriam agressões físicas fortíssimas, pesadíssimas. E tinham meninos que não voltavam quando ia pra lá, de tão forte que eram as agressões. E realmente, a segunda parte do livro é assim bem chocante. Acho que foi a parte que eu mais sofri durante a leitura do livro. E a gente tem ali a terceira parte, que é basicamente o plot twist do livro. Elwood tenta fazer uma coisa que para mudar a situação daqueles meninos ali no reformatório e acaba por sofrer grandes consequências desse ato. E o Turner vai ali pra tentar ajudar ele, pra tentar salvar ele. E aí começa uma situação no livro que fica muito, muito legal. E aí você quer ler o livro rapidamente pra, tipo, ver o que vai acontecer. Bom, o fato é que o Turner e o Elwood tinham ideias diferentes, eles tinham ideais de vidas diferentes. E isso vai ficar bem claro depois. A gente vai entendendo algumas situações do livro. Nessa parte final do livro, a gente vai começando a compreender por que os personagens agiam de tal forma. E a gente também entende porque as atitudes do Turner foram diferenciadas assim na terceira parte do livro. Porque você lê a primeira parte, a segunda parte é quando a gente conhece ele. E aí na terceira parte a gente começa a se questionar, mas poxa, mas as atitudes desse personagem não estão de acordo com o que ele praticou ali na segunda parte ou na primeira. Então a gente começa o leitor começa a se questionar nessa questão do personagem mesmo. E aí a gente descobre uma coisa maravilhosa, assim, que foi uma virada de jogo incrível do livro. E eu não posso nem contar pra vocês, senão vou dar spoiler, mas é maravilhoso. E cara, gente, eu não consigo mais terminar essa resenha sem dizer que esse livro aqui foi um livro maravilhoso. Eu indico muito que vocês leiam. Inclusive eu vou deixar o link de compra dele aqui embaixo, se você quiser adquirir pelo link pra me ajudar. Eu indico muito a leitura, gente. É ótima, maravilhosa, a história é incrível. E tanto é que a história ela é baseada em fatos reais. É isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu indico muito que vocês leiam. Me marquem aí nos comentários, se vocês lerem. Me manda lá no Instagram, um direct, que eu quero saber a sua opinião sobre esse livro. Vamos conversar mais sobre esse livro, porque ele é realmente muito maravilhoso. Tá bom? Um beijo pra você. Eu espero não ter te dado... Na verdade, eu não te dei spoiler, tá? Eu fiz comentários aleatórios aqui do livro. Eu tenho uma certa dificuldade pra não dar spoiler das coisas, mas eu me esforço bastante pra não te contar o final maravilhoso desse livro, tá bom? Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e me ajude a divulgar esse vídeo. Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau!